mudança drástica. Considero que foi uma outra vida. Se tiver que definir em uma palavra, eu diria que a pandemia lá em casa foi enlouquecedora. Eu fiz sessões com um servidor, por exemplo, no cemitério, porque ele tinha enterrado a esposa. E ele me perguntou se eu posso fazer a sessão aqui com ela hoje, eu com ela. E ele estava do lado da lápide dela e ele queria conversar comigo naquele lugar. Normalmente são raras as notas de falecimento, então elas foram muito frequentes. Imagina a dor, né, dessas famílias. Era um momento que todo mundo sofria. Eu considero a pandemia causada pela Covid-19 um período mais dramático da humanidade. Eu considero mais dramático porque aconteceu num período de comunicações globais, de comércio global, de intercomunicações e movimentações globais. Essa pandemia aconteceu na China num dia, no outro dia ela estava acontecendo no outro lado do mundo. A pandemia exigiu que as pessoas mantivessem distanciamento social. As instituições, as pessoas tiveram que manter esse distanciamento e as empresas tiveram que fechar as portas, as instituições tiveram que fechar as portas. Não foi diferente com o nosso tribunal. O Tribunal Regional do Trabalho, que é um órgão da justiça, teve que encontrar meios, fórmulas para superar essas limitações impostas pela pandemia, por meio da tecnologia da informação, por meio de audiências telepresenciais, enfim, para que essa pandemia não fechasse definitivamente as portas da justiça. E qual é a importância desse projeto? Esse projeto visa preservar para as gerações futuras essa fase histórica, como disse, vivenciada pela humanidade. E outras pessoas virão. Essas pessoas que virão posteriormente poderão estudar como foi que nós atravessamos essa quadra, como disse, dramática da história vivenciada pela humanidade e, em particular, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. A primeira preocupação nossa foram as pessoas. Não só o nosso público interno, magistrados, servidores, mas toda a comunidade que é envolvida pela atividade do tribunal. Porque a atividade do tribunal, ela gera movimentação social. Pessoas que pegam ônibus para vir para cá, que estariam em contato com outras pessoas nesse transporte coletivo, nas ruas. Então, a nossa principal preocupação naquele momento foi com as pessoas todas que poderiam ser afetadas pela atividade do tribunal. A primeira coisa foi a limitação drástica de atuação presencial no tribunal. Isso em cumprimento, inclusive, às determinações do próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho Nacional de Justiça. Nós limitamos a pouquíssimas áreas a atuação presencial, proibimos a atividade presencial no tribunal e, ao mesmo tempo, uma preocupação muito grande com dotar de mecanismos ágeis de acesso à informação por todas as pessoas. De que maneira é isso, né? A intensificação, a criação do uso de ferramentas tecnológicas para a gente poder fazer nossas reuniões, as deliberações por meio de videoconferências, por exemplo, né? O desvio de chamadas dos nossos ramais para que automaticamente fossem desviados para os celulares dos servidores, para que nós pudéssemos esclarecer a população sobre o que estava acontecendo no âmbito do tribunal, como se daria, o que aconteceria com as audiências agendadas, com a forma de prestação de serviços. Era necessário canais de comunicação entre o tribunal e o seu público interno. Os próprios servidores estavam muito perdidos no qual seria o procedimento, o que eles deveriam fazer, como deveriam fazer, e também a sociedade como um todo, né? Os advogados, as partes, né? Tinham audiências marcadas, não sabiam se viriam, se não viriam, como que se daria isso. Essas foram as primeiras medidas mais emergenciais daqueles primeiros momentos, destacando que nós tínhamos uma incerteza muito grande do tempo de duração daquelas medidas. Esse processo foi também muito afinado, muito em cumprimento às diretrizes que vinham dos conselhos superiores, mas também assim um período de muito intenso
em que houve um trabalho muito colaborativo entre, principalmente, a presidência, em parceria com a corregedoria do tribunal, e uma atuação decisiva por parte da Secretaria-Geral da Presidência, da Secretaria-Geral Judiciária, da Secretaria de Mandados Judiciais, no sentido de viabilizar o funcionamento remoto do tribunal, viabilizar a realização dessas audiências e sessões por meio de uma tecnologia que não vinha sendo utilizada para essa finalidade ainda, né? E para isso havia uma necessidade premente de criação, de estabelecer o regramento para isso, estabelecer todos os normativos. Então, foi um trabalho hercúleo feito entre a presidência, a corregedoria, uma parceria muito grande com o desembargador Daniel Viana Júnior, uma participação importantíssima e muito relevante da Associação dos Magistrados do Trabalho, a AMATRA, na elaboração, um trabalho coletivo, na elaboração desses normativos, na divulgação desses normativos e também na sensibilização de todos os envolvidos, né? Ministério Público, advocacia, na criação desses normativos, implantação e execução dessa nova modalidade, sabendo que nós tínhamos que equilibrar o cuidado com a saúde das pessoas, mas sem perder de vista a relevância da nossa atividade social, que é uma atividade indispensável, que é uma atividade que não poderia parar, a entrega da jurisdição, principalmente na área trabalhista e no momento de crise. O tribunal sempre cultivou uma relação institucional muito sadia, muito transparente e de muita parceria com a advocacia. A nossa administração naquela época, nós inclusive inserimos, isso antes da pandemia, a OAB no âmbito da administração do tribunal, com participação na maior instância deliberativa da nossa governança, que é o Comitê de Governança e Gestão Participativa. A OAB, o nosso tribunal, acredito que ainda seja o único, mas com certeza foi o primeiro tribunal em que a advocacia tem uma participação ativa nesse Comitê de Governança, não só com assento, mas com voz e voto. Então isso sempre deu uma legitimidade muito grande às ações da administração, que seguiu atuando com muita transparência e com muita harmonia com a advocacia, participando a advocacia das decisões com antecedência, inclusive, né? Os normativos que eram elaborados e sempre assinados em parceria com a presidência e a corregedoria, eles eram previamente submetidos à advocacia para colheita de sugestões. Então isso trouxe uma compreensão muito grande da advocacia com relação às limitações que nós tínhamos naquele momento e aos esforços que eram empreendidos pelo tribunal no sentido de procurar prestar o serviço com a maior agilidade possível dentro daquela circunstância. Isso com relação à advocacia. Com relação ao Ministério Público também, né? Nós já tínhamos uma parceria institucional muito forte, em diversos projetos, inclusive projetos sociais, o tribunal já atuava juntamente com o Ministério Público do Trabalho, à época chefiado pelo procurador Tiago Ranieri, que é uma pessoa extremamente dinâmica, muito sensível também, e que colaborou muito nesse processo todo de superação da pandemia. E por fim, com relação à magistratura, a AMATRA 18 participou ativamente na elaboração dos normativos, trazendo a visão dos juízes de primeiro grau, apontando as dificuldades que eram enfrentadas lá na ponta da linha, né? No dia a dia, no atendimento das varas do trabalho, na realização das audiências, né? Então, trazendo essa experiência, a ocasião o presidente da AMATRA era o juiz Alexandre Piovesan, que foi muito atuante e foi uma peça fundamental também na elaboração e no contínuo aprimoramento desses normativos que regularam os atos naquele período. O nosso tribunal aqui, o TRT 18, eu posso dizer que eu chego a dizer que ele foi brilhante nessa transição que nós vivemos, naquele momento que nós vivemos. Ele conseguiu unir as medidas sanitárias com o menor prejuízo possível, com a celeridade processual. Passados aqueles primeiros dias, acho que o mundo inteiro ficou perdido, o tribunal adotou medidas bem eficazes e, mais importante que isso, ele foi muito acolhedor, muito compreensivo através de seus servidores, através dos juízes, desembargadores, com os advogados e com os jurisdicionados em si. Passamos para as audiências virtuais, né? E as audiências virtuais no início foram muito difíceis, mas a compreensão, a paciência,
a atenção, a disponibilidade para auxiliar as partes, para auxiliar os advogados, foi muito importante. E logo as coisas, na minha opinião, pegaram vida própria, tocaram, as partes se acostumaram com aquilo. E um detalhe importante que eu acho que a gente tem que lembrar é que o tribunal foi muito aberto e no comitê de gestão da época do Covid, ele abriu para que a ordem e para que a associação participasse. Então as decisões foram tomadas junto com a advocacia e isso também facilitou muito. A nossa preocupação era com a preservação da saúde dos magistrados e servidores, além dos outros colaboradores do tribunal. Então o tribunal, já de imediato, adotou algumas estratégias para a gente, de acordo com o avanço da pandemia, a gente ir aumentando o número de magistrados e servidores que passariam a fazer os trabalhos de sua residência, né, em home office. Na iminência de ser publicado o protocolo de combate à Covid do TRT-18, foi convocada a reunião na presidência pelo então desembargador-presidente Dr. Paulo Pimenta, em que um dos pontos sensíveis a ser decidido à época era a disponibilização ou não, por parte do tribunal, de equipamentos de informática para magistrados e servidores, né? Hoje, não só hoje, mas na época também, acredito que não tinha outra decisão que não a que foi tomada, que sim, o tribunal iria disponibilizar, né, até mesmo para conseguir garantir a continuidade do serviço. Então seria feito um agendamento, os servidores não precisavam levar essas máquinas à STI, diminuindo a exposição de contato físico, que era mais uma vez, uma das principais medidas a ser adotadas na época. Mediante o agendamento, a gente conseguia, então, fazer as configurações necessárias e noticiar a magistrados e servidores: olha, a máquina está ok para ser retirada, né? Então esse foi, num primeiro momento, um desafio muito grande. Para vocês terem uma ideia, eu pedi um levantamento agora, a gente tem uma média mensal de atendimento na STI entre 900 a 1.000 chamados mês. No mês de março de 2020, a gente teve mais de 1.700 atendimentos. Então isso representa um aumento de mais de 70% de atendimento em dias, em meses, né, normais. Então, em síntese é isso, ferramental e expertise não foi um problema para dar a esse suporte a desembargadores, né, magistrados e servidores, mas sim o volume exacerbado de chamados que se apresentaram à época. A nossa secretaria ela ficou incumbida pela administração da época de gerenciar um projeto de retomada, né? De retomada dos serviços como um todo, ainda que de maneira telepresencial, que era o que se podia na época, mas também já preparar o terreno para uma volta futura presencial, que a gente sabia que em algum momento isso ia acontecer. Então nós elaboramos o plano intraorganizacional de retomada dos serviços por critérios científicos, né? Lógico, olhando ali o que a imprensa traz, mas também olhando o que as universidades traziam, o que os conselhos nacionais traziam sobre o tema, com indicadores, como fora do país muitos governos já estavam utilizando. E o nosso tribunal saiu na frente também, se pautando por esses critérios científicos. Ficou também a cargo da Secretaria-Geral Judiciária a apresentação de propostas de regulamentações, outras como a do balcão virtual, que o atendimento ao público passasse a ser também telepresencial, mas num formato bem estruturado, assim como do cumprimento de diligências pelos oficiais de justiça. Também a apresentação da minuta de regulamentação do juízo 100% digital, que nada mais é do que o processo todo tramitado de forma eletrônica. Ficamos também responsáveis por toda a orientação relativa à utilização dos sistemas, assim, essa parte toda em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação, mas as dúvidas negociais que a gente diz, que são as dúvidas ali de utilização mesmo do sistema, seja para o público interno, seja para o público externo, ficaram também sob a nossa responsabilidade. Nós tomamos todas as medidas preventivas para fazer com que todos os atores processuais, todos os atores da audiência fossem preservados no que diz respeito à manutenção da sua saúde em face da pandemia propriamente dita, a preocupação em primeiro lugar com o ser humano, a partir de uso de máscaras, álcool gel e todas as medidas profiláticas necessárias à manutenção
da nossa incolumidade pessoal. Um segundo ponto foi o advento da tecnologia. A tecnologia, a partir do apoio da Secretaria de Tecnologia da Informação, nós podemos dizer, ademais, que com o evento da pandemia, a questão dos meios tecnológicos fizeram com que nós aumentássemos a produtividade, a eficiência, a eficácia e a entrega da prestação jurisdicional em todos os seus aspectos. Foi uma experiência bem diferente. Eu me recordo que estávamos todos muito ansiosos, porque já estávamos parados há algum tempo. Havia uma preocupação muito grande de se entregar a prestação jurisdicional. Os créditos de natureza trabalhista têm natureza alimentar, então estávamos todos muito ansiosos com o retorno. E o retorno ainda não era possível à época. A solução encontrada foi fazer a audiência telepresencial, então tinha aquela dificuldade, aquela ansiedade em se saber se iria funcionar ou não para processos, né, para ouvir testemunhas e partes. O que eu mais senti mesmo foi uma ansiedade maior e uma preocupação maior dos próprios colegas magistrados em saber se conseguiriam. E depois do meu retorno, que foi um feedback positivo, muitos me relataram que, vamos encarar também o desafio, vamos começar a colocar as audiências em prática. Foi um misto, né? Ao mesmo tempo, assim, uma coisa, não deixava de ser uma coisa desafiadora e ao mesmo tempo, assim, feliz por estar podendo explorar essa possibilidade, rompendo resistências que havia no judiciário já há mais tempo, a possibilidade de uma atuação remota, a possibilidade de um advogado fazer uma sustentação oral por videoconferência, né? Era algo que gerava uma certa resistência no âmbito do nosso tribunal e de repente aquilo ali estava se tornando realidade. Então eu tinha uma perspectiva de que aquilo ali não teria volta e isso seria um aspecto positivo, mas ao mesmo tempo uma sensação muito ruim de que nós estivéssemos sendo compelidos a fazer uso dessa tecnologia naquela circunstância, uma circunstância de muita apreensão, de muito medo, né? Uma situação muito triste, né? Em que tantas e tantas vidas estavam sendo perdidas ali ao nosso redor. Os momentos mais difíceis é ter que fechar o tribunal, né? Ter que proibir essa presença, essa circulação, esse encontro das pessoas aqui. Isso foi muito traumático naquele momento, era algo inimaginável, né? Como eu já mencionei, se imaginássemos que seria um período muito curto, seria tolerável, né? Mas com o passar do tempo aquilo ali era uma coisa muito angustiante, né? Era muito triste andar por esses corredores totalmente vazios, onde antes fervilhava ali de movimento de pessoas, de servidores, de advogados e ver aquilo ali tudo vazio, aquilo ali tudo parado, né? Nós conseguimos, ainda em meio à pandemia, nós conseguimos finalizar a construção do complexo trabalhista, que era uma obra que vinha sendo executada com muita dificuldade ao longo aí de muitos anos por sucessivas administrações, e coincidiu que nós conseguimos terminá-la e inaugurar por ocasião da data de celebração dos 30 anos do tribunal, em novembro de 2020. Não foi a solenidade de inauguração como nós gostaríamos, obviamente, não poderíamos fazer uma coisa como tinha sido planejado, mas a situação sanitária já permitiu que houvesse uma solenidade presencial limitada, com poucas pessoas. Nós tivemos a presença do governador do estado e diversas autoridades, né? Algumas autoridades. Para se ter uma ideia, a presença de magistrados foi extremamente limitada, mesmo os desembargadores foi limitada a presença de alguns poucos, mas foi um momento aí de satisfação, né? Poder entregar essa obra tão importante ao tribunal, fruto do trabalho aí de tantas e tantas administrações que haviam antecedido e se empenhado tanto. Também, nessa mesma ocasião, o tribunal recebeu o prêmio CNJ de qualidade na categoria Diamante. Também foi um momento de reconhecimento muito importante, que em meio toda aquela situação da pandemia, o coletivo todo aí de servidores e de magistrados ainda conseguiu se destacar em todos os critérios da premiação.
Mas o principal elemento de satisfação era perceber o reconhecimento das pessoas, né? Que isso não faltou. O reconhecimento das pessoas ao que a administração fez, as preocupações da administração, né? Um reconhecimento que a gente tinha nos poucos cruzares de olhares presenciais, mas também por diversas mensagens, por e-mails, que respaldavam a administração e que reconheciam esse empenho da administração no cuidado com a saúde de todos e, ao mesmo tempo, equilibrando essa necessidade de seguir prestando serviço, né? Eu diria que a principal delas, talvez, é de que nós não podemos subestimar os alertas e as preocupações fundadas e vindas dessas áreas técnicas e baseadas na ciência, né? Graças à qual nós conseguimos ainda atravessar todo aquele período, né? E uma outra lição também, para mim, importantíssima, né? Arraigou essa convicção, que era uma percepção que eu já tinha, né? É do quanto o nosso tribunal possui servidores qualificados, né? E dedicados, né? Comprometidos, né? Como houve naquele momento ali uma união de esforços, uma superação de restrições talvez que um ou outro tivesse, mas assim, todos muito comprometidos, que o importante era atravessarmos aquilo ali. Então, isso foi um aspecto muito positivo. Eu diria também assim que no aspecto técnico, no aspecto administrativo, né? Uma lição que eu acho que nós não devemos esquecer nunca, né? Que é a relevância de que as administrações, qualquer instituição que queira ser levada a sério, que se veja como uma instituição relevante e duradoura, a importância de que essas instituições saibam trabalhar no âmbito da sua gestão, da sua administração, trabalhar as políticas de gestão de risco e as políticas de continuidade do negócio, para que nós possamos, dentro de um âmbito de governança, estar preparados para momentos como esses, né? Parecia que aquilo ali era um estudo meio que teórico, né? Não imaginávamos que precisaríamos implementá-lo num curto prazo, né, que aquilo ali pudesse ser uma realidade. Às vezes a gente se prepara igual seguro, né? Você faz um seguro imaginando que não vai querer usá-lo, né? Então, quando me falavam antes assim, não, política de continuidade do negócio, então você imagina assim, não, o que vai acontecer, né? Vai cair um meteoro aqui, né, na praça do complexo do tribunal e aí de repente caiu um meteoro. Então é muito importante que nós estejamos preparados sempre para qualquer eventualidade dessas, a gente poder dar continuidade no nosso trabalho, na prestação do nosso serviço, para que a sociedade possa contar sempre com a justiça do trabalho e também que nós possamos ter elementos para cuidarmos uns dos outros, né? Muitos projetos que tínhamos ali, infelizmente, não foram concretizados, né? Não havia a menor possibilidade. Alguns projetos foram interrompidos, outros não foram sequer iniciados, né? Outros foram adiados, né? Alguns se perderam, outros foram simplesmente adiados, e o nosso tribunal tem essa característica tão bacana que é da continuidade administrativa. Então, a gestão subsequente, o desembargador Daniel Viana Júnior, que esteve par e passo no acompanhamento da pandemia juntamente comigo desde o início, na condição de corregedor, e depois ele seguiu enfrentando a pandemia quando me sucedeu e assumiu a presidência. Então, alguns daqueles projetos que nós tínhamos simplesmente adiado, o desembargador Daniel deu continuidade, conseguiu realizar, né? Mas outros acabam, obviamente, que é natural, acabam ali se perdendo. Muitas vezes as pessoas me perguntam isso, né? Nossa, você foi presidente num momento mais difícil. Eu não digo que foi o momento mais difícil. Eu acho que eu tenho essa convicção de que nenhuma época é livre das suas dificuldades. Cada um enfrentou as dificuldades do momento pelo qual passava. A Justiça do Trabalho periodicamente tem dificuldades absurdas orçamentárias, por exemplo, que as pessoas enfrentam e superam. Nós tivemos aqui administrações em que enfrentaram tragédias enormes, acidentes violentos. Nós tivemos um incêndio que praticamente destruiu a construção que estava já numa fase bem adiantada. Nós tivemos que recomeçar. Foi uma dificuldade incrível que a presidência daquela época enfrentou e superou. Eu acho que as dificuldades, elas sempre existirão, de um tipo ou de outro.
A dificuldade que me coube enfrentar foi a pandemia, né? Então, se ao mesmo tempo, obviamente, é óbvio que eu tive projetos e ideias, que eu tive frustrações, né? Algumas coisas frustradas pela pandemia, por outro lado também, a pandemia me possibilitou, digamos assim, uma satisfação de ter podido contribuir de alguma forma naquela superação, ativamente, né? Algo que eu tenho orgulho também de ter atravessado esse período à frente do tribunal, cuidando das pessoas, que foi um foco. Tenho um orgulho muito grande. Nós perdemos servidores, alguns, infelizmente, alguns servidores nossos faleceram ao longo da pandemia de Covid. Mas eu tenho a convicção absoluta de que ao longo de toda a pandemia, não só na minha administração, mas na administração subsequente também, nenhuma pessoa se contagiou de Covid trabalhando presencialmente no TRT da 18ª região. Nós não tivemos nenhum caso de óbito que a pessoa tenha sido infectada no ambiente de trabalho. Os lamentáveis casos que nós tivemos de servidores que faleceram, eles eram servidores que, quando tiveram o contágio, estavam afastados, estavam trabalhando remotamente há muito tempo. Então, isso é uma coisa assim que me dá uma tranquilidade muito grande. Desde o início, o serviço médico permaneceu de sobreaviso, né, funcionando no tribunal, e bem cedo também foi iniciado o serviço de teleatendimento. Então, o atendimento remoto, através de teleconferência, que era um serviço ainda que não existia aqui. Praticamente não vinha sendo usado dentro do tribunal ainda. Foi um período de muito estresse, né, para a população como um todo, e esse isolamento social. Então, essa combinação de mudança de rotina, alto nível de estresse, isolamento social, levou ao aumento da incidência de uma série de problemas na área psiquiátrica. Durante a pandemia, nós tivemos um grande desafio, né, comunidade de saúde. A gente sabe que era uma pandemia de saúde pública, então é claro que houve uma demanda aumentada para o setor, ao mesmo tempo em que as pessoas foram para casa forçadamente, né, pelas normas sanitárias. A pandemia de Covid trouxe um momento de muita ansiedade, muito medo, medo real, né, de perder pessoas queridas. A gente teve também a necessidade de se adaptar num contexto doméstico em que tudo passou a ser realizado ali naquele contexto. Trabalho, cuidar de criança, conviver com o marido, todas as outras demandas possíveis a gente resumiu a um espaço que antes a gente às vezes nem habitava tanto, né, com tantas atividades que a gente faz. Então foram surgindo demandas outras que a gente se viu naquele momento, então, provocadas, né, a pensar, então, qual é o nosso papel como psicólogas do tribunal junto aos servidores que vivem um contexto completamente diverso e com demandas muitíssimo relevantes e importantes, né, num contexto de muito sofrimento. E isso, além de mudar o nosso jeito, também nos fez expandir a nossa atuação no sentido de acolher essas novas demandas, porque a gente entendeu que era o que a gente devia fazer naquele momento. A gente percebia, assim, algumas pessoas, né, os servidores, que já tinham agravos à saúde mental, com certeza tiveram a saúde mental piorada. E às vezes aquela pessoa que não manifestava, às vezes, algum quadro muito significativo, passou a manifestar. Então, a gente quase que entendia que foram raríssimas as pessoas que podiam dizer que estavam até melhores. A maioria das pessoas ou pioraram ou desenvolveram algum dano. E isso, claro, atingiu a todos, atingiu as crianças, os jovens, os próprios servidores, os idosos. Para mim, foi lidar com os casos muito graves. Por exemplo, um quadro de ideação suicida, de uma pessoa que estava num quadro muito grave e que eu lembro de ter passado um período de, sei lá, 2, 3 meses atendendo essa pessoa, e sempre que eu encerrava o atendimento, eu tinha aquela sensação assim, por favor, hoje não. Assim, me dá mais um dia para tentar te ajudar.
assim, com um receio muito grande mesmo de que essa pessoa cometesse um ato de autoextermínio, porque acho que esse foi para mim o meu maior desafio, de passar um tempo em que eu ficava assim, nossa, não deixa, me dá mais um dia, deixa eu tentar mais um pouco. E graças a Deus não aconteceu, porque eu acho que esse foi um receio que era uma dor da equipe de saúde, que eu acho que outros profissionais da saúde também viveram. Sim. Que assim, se nos deixe tentar ajudar, porque eu sabia que não era o melhor jeito de eu ajudar essa pessoa. Que se eu estivesse atendendo ela no meu consultório, presencialmente, eu pelo menos tenho essa fantasia, de que talvez eu poderia ajudar mais, ou eu teria mais acesso a contribuir com essa pessoa, mas não havia essa possibilidade, não estava tudo fechado, não tinha como atender presencial. Quando havia um falecimento, infelizmente perdemos alguns colegas no tribunal. Sim. A gente foi atrás dos gestores, da equipe, oferecendo o suporte, da família. Então... porque houve todo tipo de demanda. Sim. Que a gente foi percebendo devagar, por exemplo. Nós, infelizmente, perdemos uma servidora que era muito amada na unidade dela. Quando houve o retorno ao presencial, o gestor nos ligou, entrou em contato e falou assim, olha, a gente precisa de ajuda porque ninguém consegue entrar na sala. Porque vi a mesa dela estava vazia. Mas estava com as coisas dela. Porque como nós saímos todas às pressas, na época do fechamento, aquelas coisinhas pessoais que a gente deixa em cima da mesa ficaram. E quando a gente voltou, ela não voltou. E a equipe inteira entrava naquela vara do trabalho e não conseguia trabalhar. Sim. E o gestor entrou em contato com a gente e falou, olha, vamos conversar com todo mundo, vamos sentar, vamos conversar, porque a gente precisa fazer um fechamento disso, apesar de doloroso, porque era uma pessoa que era muito amada, muito querida. Quando a pandemia começou, foi uma mudança drástica e da noite para o dia, né? Eu tinha um bebê de colo de 11 meses e uma criança de 4 anos. E da noite para o dia eu fui embora para casa com eles, peguei na escola e não voltei mais. Meu pai, além de ser idoso do grupo de risco, ele era imunossuprimido. Então a gente fez um isolamento muito rígido lá em casa. E assim a gente permaneceu por muito tempo. E o que aconteceu? Nesse primeiro momento, eu não soube lidar com isso. Assim, eu não sabia como eu ia trabalhar com um bebê de colo, uma criança de 4 anos, aula online, dividindo a mesa da sala com meu marido. Então, os primeiros dias foram mais difíceis. A gente demorou uns dias para a gente conseguir achar uma logística, né? Mas aí a gente achou. E o que funcionou para a gente lá em casa? Eu passei a trabalhar à noite e ele trabalhava de dia. Então, a única coisa que deu certo, a gente tentou várias coisas. Só que as crianças não entendiam que eu estava em casa e eu não estava disponível para elas, né? Um bebê de 11 meses, ele olhava para mim e ele queria mamar o dia inteiro. E o de 4 anos, ele queria que eu brincasse com ele o tempo todo. E eu precisava produzir, o tribunal não parou nenhum dia, né? E aí, depois de alguns dias, fazendo alguns ajustes, a gente estabeleceu a seguinte rotina. Meu marido trabalhava durante o dia eu ficava com as crianças, e eu trabalhava de meia-noite às 6, todas as noites, de segunda a sexta. Foi outra vida, assim. Eu nem considero que foi um impacto, eu considero que foi uma outra vida. A maior parte dos servidores nunca foram muito afeitos ao trabalho remoto. Tanto é que antes da pandemia, nós tínhamos cerca de 10 a 15% no máximo de servidores trabalhando de casa, trabalhando à distância. Então, no começo, em março de 2020, quando foi declarada a pandemia, nós reunimos todo mundo e falamos da necessidade, né, de que todos nós começássemos a partir dali a desenvolver suas atividades à distância. A gente foi trabalhando na mudança de mentalidade, tá? Primeira coisa que nós fizemos foi a adaptação das reuniões mais curtas, reuniões mais objetivas, né?
Nós passamos a fazer reuniões quase que diárias, né, para poder saber como que estava o funcionamento, para colher os feedbacks dos servidores. E outra coisa também, a gente passou a não exercer um controle muito rígido da jornada de trabalho. Foi aí na pandemia que nós começamos a ver necessidade de controlar não o tempo trabalhado pelo servidor, que nós não tínhamos essa ferramenta, mas a produtividade do servidor. Então, eu digo para você que mais do que soluções tecnológicas, o que mudou foi a mentalidade do tribunal e dos servidores. A dificuldade nossa foi justamente o quê? Criar uma cultura, né? Trazer a tranquilidade para os servidores, para os magistrados, para que eles pudessem desempenhar as suas atividades porque a grande questão do teletrabalho não é o teletrabalho em si, foi as condições em que o teletrabalho integral foram implementadas no Brasil, num período pandêmico, né? Nós tivemos a maior pandemia da nossa história recente. Então as pessoas tiveram que conviver com medo da morte, as pessoas tiveram que conviver com perda de familiares, de entes queridos, as pessoas tiveram que conviver com o trabalho em conjunto com as atividades do dia a dia. No primeiro dia em que foi decretada a pandemia, a gente saiu espalhando cartazes por todo o interior do prédio aqui na capital e também mandamos cartazes para o interior já falando sobre as necessidades de distanciamento que teriam que ser observadas, né, para a saúde e segurança de todos. Então, quando isso aconteceu, nós tivemos que realmente pensar numa estratégia de comunicação que pudesse manter todo mundo informado. Era uma nova sistemática. Passou-se então a ter as audiências de forma telepresencial. Então nós tivemos que lançar manuais explicando como que seria essa nova sistemática. E a gente usou muito realmente para manter o nosso público informado, advogados, partes, o site do tribunal, as redes sociais e também a newsletter que é enviada toda semana para um cadastro com 80 mil advogados. Nós fizemos uma campanha nas redes sociais para engajar e para mostrar e para humanizar também. Porque de repente todo mundo foi trabalhar em casa. Então nós criamos uma campanha que foi a seguinte: mostrar que a casa daquele servidor e colocar nome nas pessoas. Então a gente pediu, mande fotos do seu local de trabalho, que é a sua casa. E a gente recebeu várias fotos de juízes, servidores, desembargadores. E essas fotos compuseram uma campanha que a gente lançou nas redes sociais, justamente para mostrar para o público o esforço que nós estávamos fazendo, humanizar, dar rosto, dar nome para essas pessoas que estavam trabalhando agora em casa. Quem são essas pessoas que estão conduzindo as audiências, que estão conduzindo os processos administrativos, onde elas estão trabalhando, né? Quantas adaptações precisaram ser feitas? E nessas fotos a gente mostrava, então, essa é a casa da Marta, mas também pode chamar de Sejusc, Goiânia. Essa aqui é a casa da Flávia, ela mostrava ela lá com os filhos, mas também pode chamar de Secretaria da Corregedoria Regional. Então, nós tivemos realmente esse cuidado de trazer o nosso público para perto também, né? Aproximar, mostrar que a justiça estava enfrentando esse problema tão grave, com responsabilidade, né? Realmente investindo nesse trabalho remoto, mas também valorizando o seu público e priorizando a prestação jurisdicional, que não ficou para trás. Bom, na verdade, na nossa administração, eu peguei uma situação um pouco mais estável, né? Porque quando eu comecei, a pandemia realmente estava num estágio mais equilibrado, quando a gente já imaginava que estava tudo abrindo e a gente fazia planos para o ano seguinte, veio a Ômicron, né? E aí recrudesceu todo o cenário de pandemia de novo e trouxe muito transtorno, nós tivemos que fechar novamente. Mas nós conseguimos esse equilíbrio com um procedimento feito ainda na administração anterior do desembargador Paulo Pimenta, que nós criamos aqui o protocolo de retomada
das atividades presenciais. E esse protocolo, já sabendo dessa situação de abre, fecha, pandemia aumenta, pandemia diminui, ele previa etapas. Então tinha a etapa vermelha, a etapa laranja, a etapa amarela, a etapa verde, que a cada sinal, né, de que a pandemia estava melhorando ou piorando, a gente avançava ou a gente voltava atrás nessas etapas. E tudo com base científica, né? Nós recebemos os dados do setor da Universidade Federal, né? Então nós tínhamos todos os dados pandêmicos e com isso a gente utilizou critérios claros, critérios objetivos, para a gente não ficar naquele achômetro, né? Na impressão de que a gente vê na rua, das notícias que a gente vê na televisão. Então o protocolo previa isso. O que a gente procurou fazer, né, para as vítimas é uma parte da qual, assim, a nossa administração tem uma lembrança muito boa e tem um orgulho muito bom, sabe, do sentimento de solidariedade que tomou, não só da nossa parte, como das todas as pessoas. Eu me lembro aqui que na época em que, acho que todos sabem, lá em Manaus, né, as pessoas estavam morrendo por falta de oxigênio. Né? Lá foi uma situação limítrofe, exagerada. Mas Goiás também tinha problemas de abastecimento de oxigênio. Nós não chegamos naqueles níveis, mas nós não chegamos porque o poder público e várias entidades agiram a tempo para não chegar naquele nível. E uma das coisas que o Estado de Goiás estava fazendo era construindo 3 usinas de oxigênio para abastecer os hospitais. Essas usinas custariam 2,5 milhões as 3. E estava faltando 1,2 milhão. E aqui na Justiça do Trabalho nós temos, através de processos, ações civis públicas do Ministério Público, elas impõem multas e indenizações pesadas a algumas empresas que descumprem as obrigações trabalhistas, e isso gera um volume de recurso que tem que ser destinado à população, à sociedade, para recompensar esses danos. A gente fala que são danos morais coletivos. E foi de uma dessas ações que nós tiramos R$1,2 milhão e doamos, através de uma parceria do Ministério Público e da Justiça do Trabalho, e doamos para a construção dessas usinas, que foi, assim, primordial, né? Veio numa hora super necessária. Então foi uma participação da Justiça do Trabalho para ajudar as vítimas da pandemia. Nós distribuímos mais de 4.200 cestas. Nós distribuímos para associações de bairro, a gente ia nos bairros. Eu lembro num bairro aqui que nós fomos em Goiânia, que num campo de futebol, famílias reunidas 5 metros uma da outra, e a gente distribuindo, todo mundo de máscara, todo mundo longe. Mas também distribuímos para a OVG, muitas cestas, porque a OVG, no Estado da Organização das Voluntárias de Goiás, ela tem todo um esquema para distribuir essa cesta. A CUFA, Central Única, né, as favelas, também nós estivemos lá e distribuímos muitas cestas. Teve até uma doação que eu acho interessante, na 11ª Vara de Goiânia, a titular era a juíza Narayana Ranas. Ela fez um acordo no processo com uma empresa que trabalhava com publicidade. E ela detinha mais de 100 outdoors aqui em Goiânia. Então a gente doou, né, para o poder público 2 cartas de crédito em que ela poderia utilizar como propaganda para a Covid, né, como forma de informação à sociedade, mais de 100 outdoors. Então são pequenos gestos, pequenas ações que a gente conseguiu fazer aqui através desses processos de indenização por danos morais coletivos, que eu acho que ajudaram muito num momento muito difícil em que toda ajuda era bem-vinda. Eu acho que uma coisa que é digna de citação, que emocionou muita gente e nós também da administração, foi que em março, no dia 8 de março, Dia da Mulher, que é um dia sempre comemorado aqui, nós estávamos em plena pandemia. Esse prédio aqui estava praticamente vazio. Todos estavam em teletrabalho, né, trabalhando em suas casas, naquela adaptação ainda. E aí nós tivemos a ideia, já que a gente não podia fazer nenhum evento, nós tivemos uma ideia
para que as mulheres não fossem esquecidas e o dia não passasse em branco, nós mandamos uma lembrança e entregamos na casa de todos os servidores uma lembrança. Era uma lembrança simples, era só um gesto, né? Nós tínhamos o patrocínio de um parceiro aqui, né? De um banco parceiro. Nós adquirimos uma caneca, né? E essa caneca vinha pintada, dizendo que aquele era um dia especial e tal. E colocamos um cartão e cada mulher, né, seja servidora, seja magistrada ou terceirizada, recebeu em sua casa esse brinde. Isso aí foi uma coisa que tocou muito, teve um feedback muito interessante, as pessoas se sentiram valorizadas, se sentiram lembradas, e isso em meio à pandemia tem um valor ainda melhor, né? A partir de 2021, tivemos a parte do retorno ao tribunal. E como é que isso foi feito? Isso foi feito de forma bem gradativa. Nós tínhamos um protocolo de ações que foi muito bem elaborado pela Secretaria-Geral de Governança e Estratégia e também pela Secretaria-Geral Judiciária, tá? Com o apoio da Secretaria-Geral da Presidência e da Diretoria-Geral, mantendo todos os cuidados necessários, com a utilização de máscaras, álcool gel e evitar a aglomeração, e principalmente mantendo em casa os magistrados e servidores que tinham a comorbidade. Foi uma ação muito bem orquestrada, seguindo um protocolo técnico, com pessoas da área de saúde, tá? E equilibrando com o retorno gradativo às dependências do tribunal. Que as pessoas não queriam voltar. Não queriam voltar por dois motivos que eu reputo essenciais na época. Primeiro, aquele medo de trabalhar em casa já tinha sido superado. Todos já estavam com a sua vida organizada, tá? E o trabalho estava fluindo normalmente. Então, para que voltar, se eu já estou adequado a essa situação? Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto, e se a pandemia voltar daqui 2 dias, 3 dias? E se houver uma nova onda de contaminação? Então, de um lado tinha o conforto que já estava adequado e do outro lado o medo da retomada. Então coube a administração nesse momento, e aí a gente teve um trabalho muito bacana da parte de saúde, das nossas psicólogas, dos médicos, de mostrarem à nossa comunidade interna de que o vírus já estava controlado, de que deveríamos apenas manter os cuidados, né? Mas que já poderíamos retomar a vida. O grande desafio que nós enfrentamos foi essa retomada, tá? E mostrar para os nossos magistrados e servidores que era seguro voltar e era necessário voltar, tá? Porque o Tribunal do Trabalho, propriamente dito, é um tribunal social. Ele precisa estar no local, ele tem que estar com a cara ali na frente das pessoas. Ele não pode ser um tribunal meramente da tela do computador. A gente tem que mesclar isso. Então, num primeiro momento, a retomada ela foi parcial, a gente foi para o percentual. Estávamos todos 100% praticamente no telepresencial, no teletrabalho. Então, começamos a definir. Ora, agora volta 20%. Agora aumenta para 30%, aumenta para 40%, até chegar nos níveis de 70%, 30%. A pandemia nos deu um tapa na cara, mostrou que não somos nada, mostrou que a vida é um suspiro, tá? Mostrou que hoje nós estamos, amanhã nós não estaremos mais. Houveram perdas significativas, várias pessoas, nós perdemos familiares, perdemos amigos de amigos. Então isso causou uma comoção mundial, né? E que a gente teve que conviver com isso. Então, isso nos mostrou, primeiramente, que somos insignificantes. Precisamos repensar, tá? Repensar o modo de vida. Repensar enquanto seres humanos. Repensar que devemos muito ao próximo, devemos fomentar a qualidade de vida, a qualidade no trabalho, a qualidade das amizades, a qualidade da família. Tudo isso a gente precisa repensar. Então, o grande desafio que eu acho é readequar esse novo modelo ao que a pandemia nos mostrou.
As estatísticas indicam que as pessoas que ficaram entre 85% de intubação e internação, que foi meu caso, não estão aqui para contar a história. Então, sou grato e sou gratíssimo à ciência, porque graças à ciência muitas pessoas aqui permanecem, podem continuar suas vidas. Dessa minha experiência ficou, de fato, a gratidão pela vida, a gratidão pelas pessoas que por mim intercederam e que permitiu ao Criador, segundo o entendimento de que mereci, aqui permanecer. Foram momentos muito difíceis, né? Começou com uma leve dor de garganta, que persistia, apesar dos remédios, até que, por insistência da família, eu fui fazer o exame do teste Covid. No auge, né, no pico mesmo da doença, hospitais totalmente cheios, e aí eu fui até o hospital, que já sugeriu que eu me internasse imediatamente, né? Chegou um momento que eu não tinha um grama de músculo no corpo, né? Não tinha um músculo no corpo, as costas vermelho vivo, descaras, não tinha feridas por todo lado das minhas costas. E aí eu acho que foi uma providência divina, né? Deus realmente me resgatou desse momento. Fiquei 26 dias na UTI, né, em estado gravíssimo. Tive mais de 90% de comprometimento pulmonar. Tenho certeza que, assim, Deus me queria de volta aqui, porque foi muito desafiador, porque não tinha vaga nos hospitais. Eu fui para um hospital muito ruim, uma UTI muito, muito, muito ruim. Mas era ali que eu precisava estar, né? E estar aqui hoje falando da minha experiência de vida, do meu crescimento espiritual, da minha fé, da minha vivência. E de repente eu me vi contaminado também. E foi assustador, foi terrível. Eu me assustei muito e aí veio a confirmação do exame e assim que eu fui internar, eu aguardava que eu estivesse entre aqueles que seria normal, passaria tranquilo, né? São memórias trágicas de lembranças na UTI, mas foi difícil superar e tudo isso parece que foi um pesadelo. Era um período da pandemia que eu trabalhava todos os dias. Eram as indústrias, era toda hora uma lei diferente, eram atendimentos. Infelizmente, o trabalho, por mais virtual que ele se tornou, ele não proporcionou para o advogado aquele isolamento que deveria ter sido feito, talvez, da forma mais efetiva. Então, infelizmente, a gente continuou tendo esse contato, mas eu só fui realmente pegar o Covid e ter essa infecção em 2021. E, graças a Deus, nós estamos aqui para contar a história. Eu, muito agoniada, não aguentava ficar sentada, não aguentava ficar nada, e eu só falava que eu ia morrer, e minha filha chorava, meu marido falava assim, tenha fé que isso vai sair da situação. O tempo todo eu sentia a sensação de morte, o tempo todo. Então, mas eu tive muito, eu não posso negar que eu tive muito apoio dos médicos, das enfermeiras, me ajudou demais. E muitas vezes eu pensava que eu não voltaria para casa, muitas e muitas vezes. Então realmente foi devastadora na minha vida. Eu levo isso eu trago isso até hoje comigo. Somente quem viveu que realmente sabe a dificuldade que foi. Nesse momento da pandemia foi um divisor de água para o Poder Judiciário como um todo. Nós tivemos que nos inventarmos, tomamos certas providências para tentar não parar a nossa Justiça do Trabalho, por exemplo. E nós tivemos um grande salto na Justiça do Trabalho. Nós, com o trabalho remoto ou por videoconferência, houve um aumento no número de sentenças, número de audiência. A importância dele para as futuras gerações é que eles não passarão por isso, mas saberão o que ocorreu. Nós atuamos durante esse período da pandemia,
como nós nos ajustamos à diversidade decorrente da pandemia. Então, essa nova geração, ao tomar conhecimento do que foi feito, foi adaptado nesse período, ficará pensando, poxa, eles tiveram que se reinventar. Então, esse é o legado que nós deixamos para eles.